agora vamos à palavra do Senhor, amados. Vamos à palavra de Deus. Nessa noite eu quero trabalhar com os irmãos num tema que eu aprendi no Summit de 2011, numa palestra do querido irmão conferencista, psicólogo, terapeuta, chamado Henry Cloud, um escritor muito famoso e muito conhecido nos Estados Unidos. Enquanto eu refletia sobre a minha mensagem dessa noite, eu senti no meu coração de mudar para esclarecer aos irmãos e irmãs sobre um tema que ele abordou nesse summit e que, a partir de então, foi muito útil à minha vida. Nós temos muita dificuldade de lidar com as pessoas, de uma forma geral. E não é fácil trabalharmos com várias pessoas diferentes. E o título e o tema que hoje eu vou tratar é sobre os sábios, os tolos e os maus. Esse é o meu título. Todos nós temos dificuldade de lidar com as pessoas. E tanto os psiquiatras, psicólogos, os líderes, sempre vão mostrar que todos nós somos diferentes. E, portanto, falar e liderar e conduzir todas as pessoas da mesma forma é praticamente impossível ou muito difícil. Então, não é fácil nós lidarmos com pessoas que são diferentes. Não é fácil conduzirmos pessoas que são diferentes. E geralmente, líderes que gostam de ser bajuladores, eles costumam serem gentis com todos de uma forma quase que, eu diria, muito doce, muito sutil, sem querer constranger, sem querer magoar. E nós sabemos que isso está errado. Nós sabemos que a vida, quando a gente pretende simplesmente agradar todo mundo, a gente acaba desagradando Deus em primeiro lugar. Pode ver que o marido que tenta agradar a esposa o tempo todo, em algum momento ele vai ter que fazer uma escolha muito cruel entre o bom senso e não desagradar a mulher. Uma mulher que tenta agradar o marido o tempo todo, também sabe disso, que vai chegar num dado momento, em algum momento, em que ele vai ter que escolher entre agradar a Deus ou a esposa, porque é impossível fazermos tudo o que o outro quer, é impossível, sem questioná-lo, sem feri-lo, ou pelo menos sem adverti-lo. Se você, mamãe, se você, papai, tentar agradar o tempo todo os teus filhos, que péssimo negócio você fará. Você fará uma educação errada. Por quê? Porque somos seres diferentes. Somos seres que precisam serem orientados e conduzidos. E refletindo sobre esse momento tão crucial que o nosso país enfrentará, vou repetir, enfrentando esse momento que o nosso país enfrentará, esse momento crucial, a gente precisa se ajustar àquilo que é sábio, àquilo que é bom e àquilo que é agradável a Deus. Quando eu ouvi essa palestra do meu irmão Henry Cloud, mudou muito a minha perspectiva em todas as áreas, na minha perspectiva pastoral, na minha perspectiva profissional, na minha perspectiva como pai, como marido, e na minha perspectiva até como cidadão e nos meus relacionamentos mais variados. Porque tem vezes que nós dizemos, não, eu sou o sábio, eu sou uma pessoa esclarecida, eu vou a uma igreja, eu sou formado, eu tenho uma formação universitária, eu sou maduro, eu já criei um filho, mas isso não quer dizer que sejamos realmente muito sábios. Muitas pessoas fazem isso e elas não são tão sábias. A sabedoria não tem a ver com isso, não tem a ver com, literalmente, se você tem um currículo,
se você é bem remunerado, se você é um homem ou uma mulher de projeção social. Não, não. Essas questões da sua prosperidade, da sua envergadura acadêmica, ou quem sabe das suas finanças, não tem a ver, muitas vezes, com sabedoria. Tem a ver com dedicação. Você é uma pessoa dedicada. Muitas vezes você é um homem dedicado no que faz, uma mulher dedicada. De repente você tem um talento, e nesse talento você se dedicou e se esmerilhou, e agora você está sendo recompensado, porque você tem excelência naquilo. Então houve sim uma sabedoria na sua profissão, mas e na vida? E com Deus? E nos nossos relacionamentos? Será que somos sábios? Será que realmente a sabedoria que é esperada de Deus, ela está conosco? Ela está ao nosso lado? Ou será que nos falta sabedoria? É por isso que a Bíblia vai nos ensinar muito, e aqui eu vou hoje citar muitos textos para a gente pontuar sobre esse título. Então eu vou estar pegando hoje emprestado tanto o título quanto o assunto do nosso querido irmão Henry Cloud, e vou estar assim utilizando esse machado para derrubar algumas árvores, e tenho certeza que o irmão e a irmã vai ser ricamente abençoado pelo Senhor nessa reflexão. Eu quero te convidar a abrir o texto da palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo de número 9. Quero ler o capítulo de número 9 de Provérbios, no versículo de número 7 em diante. O capítulo 8 de Provérbios e o capítulo 9 vai tratar da sabedoria. No livro de Tiago, o pastor Tiago, escrevendo à sua igreja, ele disse assim: você tem falta de sabedoria? Peça a Deus que dá liberalmente. Você tem falta de sabedoria? Você tem falta de sabedoria? Eu tenho falta de sabedoria. Em alguns momentos da minha vida eu peço: Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria para conduzir o teu povo, para conduzir a minha família, para conduzir a minha própria vida e para realizar tudo o que o Senhor tem para mim ou por meu intermédio enquanto eu viver. Talvez você diga: mas pastor, o senhor já recebeu sabedoria. Ah, irmão, eu acredito que a medida de Deus de sabedoria para todos nós é muito maior do que possamos imaginar ou pedir. Então hoje, enquanto falo, diga para Deus no seu coração, orando: Senhor, me dá sabedoria. Se o Senhor já me deu sabedoria, me faça ser cada dia mais sábio, para eu conduzir a minha vida, para eu conduzir a minha família, para eu ser útil na expansão do seu reino, para que eu possa ser útil para as pessoas, no meu trabalho, na minha vida, para que eu possa realmente ser um instrumento do teu amor enquanto eu viver. Me dá sabedoria. Peça. Porque, como eu disse, Tiago diz: peça a Deus que dá com liberalidade, mas não duvide, não seja dúbio, não seja oscilante como a onda do mar. Peça crendo, e assim será. Amém? Você crê que Deus vai te dar sabedoria? Eu peço tanto sabedoria, e no dia que eu ouvi essa palestra do escritor, do psicólogo Henry Cloud, ali Deus me agraciou com uma porção, eu diria, dobrada de sabedoria. E eu guardo isso no meu coração. E eu tenho certeza que hoje Deus vai falar muito ao seu coração. Vamos ler Provérbios 9, do 7 em diante. Diz assim: quem corrige o zombador traz sobre si mesmo o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador ou o tolo, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele
aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Vamos orar. Pai amado, Pai bendito, dê a todos nós muita sabedoria, muito discernimento. E eu não peço apenas por mim, mas eu te peço nessa hora, Senhor, por todos aqueles que o Senhor levantou no nosso país como formadores de opinião. O professor na sala de aulas, o médico, o policial, o vereador, o deputado federal e estadual, o senador, os governadores e prefeitos, o presidente da República, os ministros que estão encabeçando agora, nesse momento tão difícil de pandemia. Ó Deus, eu te peço, dá a todos eles muita, mas muita sabedoria. E automaticamente, Senhor, eu te peço, toca também no coração de cada pessoa do povo brasileiro e cada alma. Ó Deus, derrama uma dose especial de sabedoria para poder, Senhor, em Teu nome, ó Deus, ser liberto e ser guardado de todo mal. Ó Senhor, eu te peço, Senhor, visita o nosso povo com graça, com misericórdia, com saúde, ó Deus, com imunidade, mas eu te peço também, derrama uma dose triplicada, quadriplicada, em progressões geométricas de sabedoria, para a gente poder, ó Deus, entender a Tua vontade e saber lidar com cada momento da nossa história. Eu peço a Tua bênção, eu peço a Tua graça, e eu peço a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Você acredita que Deus vai te dar sabedoria? Diga assim: eu receberei do Senhor sabedoria e a usarei bem para a glória de Deus. Creia nisso, amém, amados? Pastor, é tão simples assim? Claro que precisamos fazer a nossa parte, mas saber discernir e saber aonde erramos, isso é um benefício precioso. Quero ler alguns outros versículos ainda aqui do capítulo de número 9, quero ler o versículo de número 11, 12 até o 18. Pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida será e o tempo da sua vida se prolongará. Por meu intermédio o quê? Por meu intermédio, é claro, é de Deus, mas também do assunto que o texto está tratando, que é a sabedoria. Versículo 12: se você for sábio, o benefício será seu. Se você for zombador, sofrerá as consequências. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Sentada à porta da sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali, seguindo o seu caminho. Venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Aqui, quem é que está dizendo isso? É a insensatez, é a tolice. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, e que os seus convidados entram nas profundezas da sepultura. Aqui o texto está fazendo um paralelo entre a sabedoria e a insensatez, entre a sabedoria e o ser tolo. O texto também do capítulo 10 vai continuar falando um pouco sobre a sabedoria. Eu quero ler o 10:8. Os sábios de coração aceitam
mandamentos, mas a boca do insensato o leva à ruína. Agora o versículo de número 11 do capítulo 10. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. O texto sagrado é claro, irmãos. O texto sagrado é claro. Ele vai destacar muito a perspectiva da sabedoria. Quero ler outros textos agora, se tratando não do sábio, mas do tolo. Abra comigo em Provérbios 26:4. Provérbios 26:4. Não responda ao insensato com igual insensatez, ou seja, não responda ao tolo com igual tolice. Do contrário, você se igualará a ele. Agora 29:11. Provérbios 29:11. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Agora o 18:2 de Provérbios. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Provérbios 13:20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Provérbios agora 15:5. O insensato faz pouco caso da disciplina do seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. 14:24. A riqueza dos sábios é a sua coroa, mas a insensatez dos tolos produz apenas insensatez. Eu poderia estar lendo outros textos, o 10:16, o 15:7, o 15:2 e tantos outros textos. Fica aqui uma lição de casa para vocês, o livro de Provérbios. Ele vai ensinar muito sobre ser sábio e como alcançar a sabedoria, e ele vai ensinar muito como não sermos tolos. Em qual categoria estamos? Na categoria dos sábios, na categoria dos tolos ou na categoria dos maus? É interessante essa compreensão. Muitos de nós se acham na categoria dos sábios. Mas como a gente discerne quem é sábio e quem não é sábio? Como saber se eu sou sábio? Se eu me inclino à sabedoria? Como eu sei disso? Há um segredo aqui no texto de Provérbios que a gente acabou de ler, mas há uma explicação bem clara para todos nós. O psicólogo, o terapeuta Henry Cloud, ele disse o seguinte, que ele ele contratou um personal. E ele, tendo contratado esse personal, ele fez alguns exercícios, ele engordou. E passaram-se 1 ou 2 semanas, e enquanto ele estava tendo uma sessão com esse seu personal, ele disse o seguinte: puxa vida, fulano, eu esqueci de tirar a foto do antes, para que a gente compare agora, 15 dias depois, um mês depois. Aí o personal olhou para ele e falou assim: não tem problema, fez diferença nenhuma até agora. E aí ele ficou aborrecido, ele ficou chateado, porque ele já estava malhando há algum tempo, e depois de algum tempo, o seu treinador disse para ele: não fez diferença nenhuma, você mantém pesado, gordo. Deixa eu explicar uma coisa aqui para os irmãos nesse momento aqui. Todos nós, irmãos, temos dificuldades com o feedback, temos dificuldades de receber instruções. A gente gosta muito de uma instrução que nos agrade, mas uma instrução que nos agrade não necessariamente nos ajudará.
E é por isso que o texto sagrado vai nos chamar a atenção a como fugir da tolice. E o texto sagrado, inclusive, vai mostrar que o sábio, ele ama ser corrigido, mas o tolo odeia ser corrigido. E o texto sagrado ainda vai nos ensinar que não corrija o tolo. Em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo: meus filhos, aquela pessoa que tem dificuldade de compreensão, que é obtuso, que é teimoso, ou mesmo que é tolo, não gaste tempo com ele. Talvez você diga assim: mas pastor, como Deus pode dizer isso na sua palavra? Sim, irmãos, Deus diz. Deus diz para que a gente não gaste tempo corrigindo o tolo, porque o tolo, nós achamos que o tolo é uma pessoa que não tem clareza ou não tem sabedoria no sentido de analisar as coisas. A gente acha que o tolo é aquela pessoa lesada. Não, amado, não. O tolo não é o lesado. O tolo não é uma pessoa que tem dificuldade de compreensão. Não. A gente vai aprender hoje aqui. O tolo, na realidade, ele é uma pessoa que tem clareza do certo e do errado, mas ele tem preferência em escolher o errado, em insistir nas coisas erradas, mesmo quando ele ou ela é advertida. Ele é uma pessoa que se inclina apenas para o seu ego, para fazer aquilo que ele quer ou que ela quer, mesmo sabendo que ele causará sobre ele dor e sofrimento, e mesmo sabendo que ele causará dor e sofrimento sobre outros. Então o tolo, na realidade, ele é um sábio que distorce as coisas. Ele é um sábio, mas para agradar a sua própria vontade, ele nega a instrução, ele nega a correção, e ele distorce tudo e todas as coisas ao seu redor para atingir o seu alvo egoísta. Mas em tese, o tolo não é bobinho, como uma criança ingênua. E por que Deus, ele é tão enfático de dizer: não corrija o tolo? É como se Deus estivesse nos dizendo: filhos, não gaste tempo com isso, porque eu dei as minhas leis no coração dele, eu dei as minhas leis na alma deles, e eles desprezam o tempo todo e de todas as maneiras. Por isso, a vida ensinará ao tolo. O castigo, a dor, as dificuldades serão os instrumentos de Deus corrigindo os tolos e fazendo-os cair em si, para que eles voltem agora a um caminho realmente de sabedoria que agrade a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Vocês vão compreender perfeitamente o que é de fato a sabedoria, o que é de fato a tolice e o que é de fato a maldade pura e simples. Eu sei que é muito ruim quando nós classificamos esses títulos, e é pior ainda quando nós, muitas vezes, dizemos para uma pessoa que ela é tola. É óbvio que nós não gostamos nem de falar, e o meu alvo aqui não é de fato chegar e, por exemplo, chamar ninguém de tolo ou de tola. Não é isso. Mas é tentar ser um canal divino ao coração dos irmãos, para que nós possamos crescer e não sermos tolos. Porque mesmo que a maioria de nós já alcancemos um certo degrau, eu diria, de sabedoria, é possível que a gente alcance e rompa obstáculos e tenha essas pisadas bem firmes e bem sólidas no caminho da sabedoria. Então, hoje aqui, eu não estou querendo ser
taxativo, nem punitivo, e nem demagogo, e nem ofensivo. Mas eu quero poder aqui traçar algumas linhas para o nosso benefício geral. Por exemplo, irmãos, vocês já notaram que muitas vezes nós queremos resultados diferentes, mas fazemos sempre as mesmas coisas? Isso é tolice. É normal no final do ano, as pessoas nos dias de festas falarem assim: o ano que vem, eu vou mudar a minha vida, eu vou mudar a minha forma de se alimentar, eu vou estudar, eu vou orar mais, eu vou me consagrar mais. Mas chega no ano que vem e voltam os velhos hábitos. E alguém já disse com muita sabedoria que se desejamos uma vida diferente, necessitamos mudar os nossos hábitos. Essa palestra ela foi fundamental na minha vida para eu crescer mais. E ela serve para nós como um auxílio externo. Eu sei que existem entre nós, irmãos e irmãs, que conseguem sozinhos romper os obstáculos. Eles olham uma situação, eles avaliam, eles enxergam as coisas e eles falam: bom, eu tomarei uma decisão. E eles tomam uma decisão sozinhos, ou seja, eles se inclinam um caminho de sabedoria. Em outras palavras, aquilo que Deus vem fazendo na vida deles, eles dão tanto espaço que agora, sozinhos, eles dão passos em direção a uma vida melhor. Isso é maravilhoso. Mas a grande maioria das pessoas precisam de auxílio externo. E é por isso que Deus colocou para nós, homens e mulheres de Deus, para cuidar da nossa alma. Pode ver, irmãos, o projeto Igreja é um projeto onde nós somos ajudados externamente. Fica um mês sem vir para a igreja. Que falta que te faz? Por quê? Porque são instruções, são orientações, são iluminações, são profecias sagradas, que ao serem ensinados por um líder, por um pastor, por um professor, farão toda a diferença na nossa vida. É um auxílio externo. Eu recebo uma informação externa. Aquela informação externa passa agora a fazer parte da minha mente, dos meus pensamentos, e agora nós vamos então incorporando aquelas lições no nosso dia a dia, vamos dando lugar àquela doutrina, àquele mandamento. E quando a gente vai ver, a gente rompe obstáculos. E pode ver que Jesus deixou isso bem claro na conclusão do Sermão do Monte. Ele disse que todo aquele que ouve as instruções dele, os mandamentos dele, e pratica, será comparado a um homem ou a uma mulher que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio os ventos, veio as tribulações e a casa não cai. Mas quem ouve e não pratica, será comparado a um homem ou uma mulher que constrói a sua casa sobre a areia. Grande será essa queda, porque ouviu, mas não fez valer aquela lição. E podem ver que a igreja é um lugar de instrução, mas é um lugar de militância e é um lugar de discipulado contínuo e constante. E isso que a gente aprende aqui na igreja, vocês vão aplicar em todos os lugares da vida de vocês. E essa lição aqui, vocês vão aplicar em todos os lugares. Quero dar um exemplo. Você que talvez participa de reuniões aonde você trabalha. Sabe quando chega o chefe, o diretor, e de repente dá uma dura num gerente ou num funcionário, e de repente ele dá uma evasiva. Ele fala: não, isso daqui não fui eu que fiz, foi o fulano de tal. Eu não estava sabendo. Em outras palavras, sabe aquelas escapadas, onde eu transfiro o problema, e eu digo: o problema está resolvido. Problema transferido, problema resolvido. Você já passou por algo assim no mercado de trabalho? Imensas vezes. A pessoa faz vista grossa, ela diz: nossa, se eu tivesse visto, mas se eu não vi, se eu soubesse, chefe, mas eu não sei. Essa pessoa, ela está sendo evasiva, ela está demonstrando que ela está sendo tola.
Porque na realidade, irmãos, ali, quando eu transfiro um problema, eu não estou solucionando o problema, eu estou ampliando um problema. Mas quando eu confronto, quando o meu feedback é honesto, é sincero, é verdadeiro, e eu realmente assumo a responsabilidade, tudo muda. Então, vamos começar aqui falando um pouco sobre o sábio. Como eu sei se eu sou sábio, pastor? Como eu sei se eu realmente estou no caminho da sabedoria de Deus e não da tolice daqueles que são advertidos por Deus? A definição mais clara, ou a descrição mais lúcida do que é a sabedoria na vida de uma pessoa é a seguinte: quando a luz atinge a pessoa sábia, ela se ajusta para combinar com a luz. Quando a verdade as atinge, elas alteram algo para se adequar à realidade. Vou traduzir isso. Como eu sei se eu sou uma pessoa sábia? O sábio se aproxima da luz. O sábio, ao ser confrontado por um foco de luz de Deus, por uma iluminação, ou seja, por uma verdade divina, ele se ajusta à verdade, ele se aproxima da verdade, ele se esforça agora de romper os obstáculos e vai até a luz, e não tem vergonha de ver as suas feiuras, não tem vergonha de se inclinar e se arrumar aonde precisa. Então, como eu sei que uma pessoa ela está se tornando mais sábia? É porque ela está indo em direção à luz. Ela está indo em direção àquilo que é melhor para ela, que é mais nobre, que é mais correto. Vamos aplicar aqui na vida da família, do homem e da mulher. Vamos imaginar que uma irmã da nossa igreja, de repente, ou um irmão, está passando por uma dificuldade no casamento. E aí ele lê na Bíblia um texto sagrado. E aquele texto sagrado tem tudo a ver com o que ele vem fazendo de errado, ou ela vem fazendo de errado. Por exemplo, irmãos, a Bíblia fala muito sobre o homem ou a mulher que reclamam demais. O homem ou a mulher rixosa, que é que nem uma torneira que pinga sem parar ininterruptamente. Mas no momento em que ele ouve isso, e que ela ouve isso, ele dá ouvido, ela dá ouvido. E a primeira coisa que ele faz, ou ela faz, é se colocar diante de Deus dizendo: Senhor, me ajuda, Senhor. Me ajuda a parar de reclamar, parar de murmurar, parar de ficar usando a minha boca como uma corrente que não para nunca de pingar e fazendo assim algo que prejudica o meu cônjuge. Mas vamos supor que essa mulher ou esse homem continue com essa dificuldade e procure o pastor, ou procure os conselheiros da igreja, ou quem sabe a minha esposa, que é psicóloga e faz essa parte de aconselhamento pastoral aqui na igreja, juntamente comigo. E nós instruímos esse casal. Mas essa pessoa está com dificuldade. Mas nós oramos por ele, mas ela continua, ou ele continuam com dificuldade. Mas nós notamos que o coração desse irmão é um coração que deseja tanto romper essa dificuldade, que, irmãos, eu posso marcar uma data, porque é previsível que esse irmão, que essa irmã, romperá essa barreira. É previsível que ser queixoso, que ser reclamão, mais cedo ou mais tarde será um passado na vida desse irmão e dessa irmã. Pastor, como você afirma isso? Porque o senhor é um homem de fé? Sim, eu sou um homem de fé. Mas por que eu afirmo isso? Eu afirmo isso porque eu estou vendo uma alma sendo advertida por Deus. E ela está desesperada para romper um obstáculo que a faz regredir. E ao ver essa pessoa com esse ímpeto e com essa humildade, pedindo ajudas,
pedindo orações, pedindo orientações, é inevitável que as mãos do Eterno venham sobre ela e ela receba a força de Deus rompendo com essas barreiras. É simples assim. Vamos pegar um outro exemplo. Lá em Provérbios diz que a palavra branda acalma o furor e a palavra dura suscita a ira. Sabe aquela experiência no mercado de trabalho? Você vai falar lá com o fulano, ele... Ah! Aí de repente o outro... Já! E aí quando você vai ver, tudo está destemperado. Mas esse rapaz ou essa mulher que tem palavras tão duras, lê em Provérbios, que a palavra branda, que a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda acalma o furor. E aí ele olha e ele se confronta com esse texto e ele diz... Senhor, me ajuda, Senhor, eu preciso mudar, eu preciso ser mais brando, ser mais dócil. Quando vier uma pessoa com uma palavra dura, eu não devolverei também, sendo também duro, eu serei brando, eu ouvirei. Afinal de contas, os textos paulinos dizem assim para nós: sejam tardios em se irar, tardios em falar e sempre prontos em ouvir. Quer ver uma conta bem simples aqui? Quantos ouvidos temos? E quantas bocas temos? É simples. Deveríamos, pelo menos, ouvir o dobro do que falamos. Mas os especialistas dizem que num diálogo, uma pessoa fica em média 10 segundos sem responder. Tamanha é a afobação para falar. Tamanha. Então, quando uma pessoa aprende a domar as suas palavras, a se calar de fato, além de transparecer que ele se torna mais sábio, sabia disso? Que aquele que fala pouco, a impressão que dá é que ele é muito sábio, mesmo não sendo tão sábio, porque isso é uma virtude geralmente dos sábios. Quando uma pessoa começa a exercitar essa quietude de falar menos e de ouvir mais, e de repente ele é confrontado que ele é uma pessoa que tem palavras duras, e ele pede para Deus ajuda, ele pede para o pastor ajuda, ele ora em cima desse texto sagrado, pedindo: Senhor, me ajuda. E de repente ele vai para o mercado de trabalho, para a escola ou para a família, e ali chega alguém com uma palavra dura, ele lembra do texto de Provérbios. Ele respira antes de responder. E quando ele fala, ele não fala no mesmo tom, ele fala no tom mais baixo. Aquela pessoa que foi a ele já fica toda desengonçada, porque agora, fulano, não foi você não, que não sei o que, tal, que não deixou de fazer aquilo lá, e você, não fui eu. Ah, então tá bom. Pensei que foi, tá bom. Por exemplo, olha só que diferença, irmãos. A palavra de Deus diz que a palavra dita no seu tempo certo, da forma correta, é como se nós trouxéssemos maçãs de ouro sendo entregues para a pessoa em salvas, em bandejas de prata. Olha, palavra dita da forma correta, do tempo correto, do jeito correto. É como se nós estivéssemos presenteando uma outra pessoa com maçãs de ouro em bandejas de prata. Será que a gente não precisa de sabedoria? Sim. Mas no momento em que a gente faz tudo isso, que é ser confrontado com o texto e ser ajustado com o texto, e quando a gente é confrontado com uma orientação daqueles que nos guiam, nos lideram, nos dirigem, nos instruem, e a gente aceita com humildade aquela instrução, a gente está indo à luz. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus, irmãos? Hoje a igreja está tão quietinha, tão reflexiva. Aleluia. Quando eu sou confrontado, quando eu sou advertido, como homem, como pai, como marido, como ministro, como irmão, e naquele momento eu digo: sim, Senhor, sim. Eu estou dizendo para mim mesmo que eu estou escolhendo o caminho dos sábios para a glória de Deus.
Sabe aquela experiência? Eu já tive essa experiência. Quando o ímpio corrige o crente, o não crente corrigindo o crente. Vocês já viram essa cena? Eu já vi dezenas de vezes. E é tão notório o crente sábio e o crente que não é sábio, ou o crente que é tolo. É tão notório, porque quando um ímpio, ou um não crente, né, essa palavra ímpio, eu sei que ela é forte, mas é uma palavra bíblica. Quando o não crente repreende o crente, e aquele crente, ele é sábio, ele age assim. Em primeiro lugar, ouvindo. E segundo lugar, se retratando. Com toda a humildade, ou quem sabe, se reparando. Pastor, é um ímpio, é um não crente, está humilhando um crente. Ah, mas se é um ímpio cometendo coisas erradas, naturalmente ele merece ser repreendido. Por que não? Somos melhores do que as pessoas? Somos melhores do que as pessoas e nos sentimos melhores? Oh, irmão, menos arrogância, menos prepotência, menos soberba. Muitas vezes um ímpio ele vai nos advertir, ora por maldade, ora por dor de cotovelo, ora por ira mesmo, mas uma verdade, guarde isso, é sempre uma verdade, até na boca do inimigo, simples assim. E nessa hora, é muito claro, é muito notório, porque o crente verdadeiro que está escolhendo a sabedoria, ele diz, sim, me desculpe por isso que eu fiz de errado, me desculpe se eu te causei algum mal, eu irei reparar o meu dano. Eu estou considerando as tuas palavras. Se um crente faz isso no momento de uma advertência, e essa advertência, ela é uma advertência legítima, verdadeira, pode escrever, esse irmão, essa irmã é sábia. Posso ouvir um glória a Deus? Agora, se o irmão chegar e agir assim, quem é você para vir me corrigir? Eu não te conheço, você não é meu pastor, você não é meu líder, e sai daqui, rapaz. Irmão, esse é o caminho dos tolos, simples assim, simples assim. Pastor, então quer dizer que as pessoas... Irmão, para começar, ninguém vai ficar corrigindo você a troco de nada, não é verdade? Ninguém vai ficar te parando. Se uma pessoa nos fala algo, muitas vezes ela pode ser até um pouco ousada, mas geralmente as pessoas, elas não gostam do confronto, da correção. Pode ver. E esse rapaz, ou essa moça que eu acabo de dizer, quem é você? Você acha que é quem para me corrigir? Se você fosse você é meu pastor? Não, com certeza, quando o pastor for corrigir essa pessoa, ela também vai agir da mesma forma. Quem é você para me corrigir? Você é só meu pastor, eu sigo a Deus. Porque eu e Deus temos uma comunicação de primeira mão. Eu não preciso de você. E vai embora, muitas vezes até da igreja. Porque, irmãos, as pessoas têm dificuldade de serem corrigidas. Guarda isso, irmão, a correção tem a ver com a verdade, tem a ver com a luz, e quem se aproxima da luz se torna sábio. É assim. Vamos para o próximo ponto, então. E o tolo, pastor? Quem é o tolo? É muito simples. É muito simples. O tolo, ele é alguém que sabe tanto, isso que é o mais revelador nessa palestra do Henry Cloud. Porque, irmãos, até então eu tinha uma ingênua percepção de que quando a Bíblia tratasse, olha, irmãos, modéstia à parte, eu nunca tinha estudado desse assunto a fundo. Eu nunca estudei do assunto ou da doutrina, especificamente dos tolos a fundo. Nunca. Eu achava que o tolo era aquele irmãozinho ingênuo, aquela irmãzinha ingênua, que mal sabe falar ou mal sabe se pronunciar. É aquela pessoa que qualquer um seduz e qualquer um leva, que qualquer engano faz com que essa pessoa seja corrompido, porque ela é uma pessoa de uma capacidade cognitiva bem ingênua. Eu achava que o tolo era esse ser. Mas não, amado. É isso que vai ficar marcado no coração
de vocês. Quem é o tolo? O tolo, ele é uma pessoa muito inteligente. Mas ele é tão inteligente que ele consegue, com as suas habilidades cognitivas e linguísticas, persuadir todo mundo. Porque, em tese, o tolo é aquele que é o mais esperto da sala de aula, é o mais brilhante, é o mais talentoso, e muitas vezes a gente acha que esse é o sábio. Não, muitas vezes esse é o tolo. Ele consegue ludibriar o professor, ele consegue ludibriar o pastor, ele consegue ludibriar os companheiros que estão ali, que são pares dele. Ele engana os seus líderes, ele engana os pares, e o que dirá dos seus liderados? Aí ele engana muito mais. Ele tem uma sagacidade e uma manipulação tão boa, que ele consegue enganar circunstâncias e situações. Ele se passa como uma pessoa de confiança, ele se passa como uma pessoa inteligente, ele se passa como uma pessoa capaz, e se alguma coisa dá errada, geralmente, a culpa sempre será dos outros. A culpa é do diabo, a culpa é da esposa, a culpa é do marido, a culpa é da igreja, a culpa é do patrão, e aí vai. E ele consegue convencer que os outros são culpados, e toda vez ele é réu. E ele é uma pessoa que foi, assim, alvo de uma conspiração alheia, porque todo mundo conspira contra ele ou contra ela, porque ele é um coitado ou uma coitada que é perseguido o tempo todo. Essa é a pessoa tola. Vamos lá, vamos agora para a dinâmica melhor. O sábio é aquele, vamos ver se vocês estão prestando atenção no ensino dessa noite. O sábio é aquele que... Vamos lá? Vamos lá? O sábio é aquele que se aproxima da luz. É aquele que vai até a luz. E a luz aqui, irmãos, tem a ver com o quê? Com a verdade, tem a ver com os ensinos de Deus, tem a ver com aquilo que é bom, decente, ético, nobre, prudente. Irmãos, mais uma vez, afirmo, não precisamos, por causa do cristianismo, saber distinguir entre o certo e o errado. Enquanto eu não era crente, eu não sabia. Não, todos sabem o que é certo e o que é errado. O cristianismo nos melhora na nossa percepção do que é o certo e o errado. Mas dizer que uma pessoa que não é cristã, ela não sabe distinguir o que é certo e errado, isso é uma mentira muito grande. Todo mundo. Deus já colocou em nós a consciência. Deus colocou em nós o tato, os sentidos, para a gente discernir, para a gente se inclinar. Então, de novo, o sábio é aquele que se aproxima da luz. Invariavelmente, o tolo é aquele que foge da luz. Ele quer que a luz venha até ele. O sábio é aquele que vai até a luz. Ele se ajusta em direção à luz. Ele se ajusta em direção a Deus. Ele se ajusta em direção ao que é correto. Ele faz as coisas para poder então se ajustar à sua vida. Ele se desloca em direção à luz. E o tolo, pastor? O tolo foge da luz. O tolo ele tenta anular a luz. Para não dizer, ele tenta fazer com que a luz venha até ele. Porque afinal de contas, lembra que eu disse? O tolo é o mais esperto da sala. Ele é o mais vivo muitas vezes entre os negócios. Você aqui que viaja muito e que faz reuniões de negócio, muitas vezes sempre tem aquele lá que parece o mais antenado, o mais vivo. Você fala, genial, eu montaria uma sociedade com essa pessoa agora. Monta a sociedade. Em 2 meses você está chorando. Em 6 meses você está querendo matar aquela pessoa. Você fala, o que eu fui fazer? Por que eu fui realizar aquela sociedade? Simples. Você caiu no conto do tolo. Agora eu te pergunto, como você, homem de negócio, mulher de negócio, caiu num conto do tolo, do tolinho, bobinho? Claro que não. Era o mais esperto
na hora da negociação, porque ele desfoca a luz, ele desfoca. E aí, irmãos, o que acontece? Que essa pessoa, ela sempre tem uma resposta para as suas coisas erradas, sempre tem uma justificativa, sempre tem uma explicação. O problema nunca está nele ou nela, nunca, porque de fato ele é o mais esperto da sala, e ele consegue nos persuadir, até o dia que você tem uma palestra como essa, e você começa a ter em você uma percepção. Qual é a percepção? O tolo não é o bobinho, o tolo é o sagaz, que deturpa, que engana, que ludibria, e que tenta nos manipular, tenta nos roubar, tenta nos conduzir, muitas vezes até mesmo de uma forma onde nos prejudique. Pastor, pode ter líderes e pastores que são líderes genuínos? Sim. Como eu distingo um líder de um tirano? É bem simples, irmão. O líder conduz todos para um propósito aonde, no nosso caso como igreja, aonde a glória será de Deus, e todos crescerão e todos serão beneficiados. Mas ele conduz no objetivo, ele conduz numa proposta, aonde a energia de todos é canalizada para um objetivo ser cumprido, onde todos serão beneficiados. E o tirano? O tirano é muito sutil, irmãos. O tirano não é um tirano simplesmente porque ele começa a fazer uma obra horrorosa como fez Hitler. Não. Como eu sei que a pessoa é um tirano? Ele é o líder que se corrompeu. Na realidade é um líder tolo. É um líder tolo. Porque agora ele vai canalizar a energia de todos para a sua autossatisfação e promoção. Então muitas vezes as pessoas estão seguindo líderes tiranos, que na realidade, o que distingue esse líder de ser um tirano e um tolo é óbvio, que ele se tornou um tirano porque agora ele está usando as pessoas para a sua autossatisfação, para o seu autodeleite. E ele não está preocupado se esses irmãos serão matéria-prima barata e descartável. Ele quer atingir o seu alvo. Qual é o alvo? O alvo dele muitas vezes vem revestido de espiritualidade. Irmãos, aqui só um único detalhe sobre isso. Por que a teologia da prosperidade funciona? É simples. É simples. Porque todos ficam com o desejo da riqueza nos lábios, com a vontade de ser rico. E é invariável que um pastor que prega prosperidade, ele prosperará muito mais do que a sua igreja, é óbvio. É óbvio. Todos darão para serem ricos. Quem é que vai se tornar o principal rico dessa situação? É o líder. Agora eu digo, vem cá, está certo esse negócio? É simples essa conta. A teologia da prosperidade é uma rede multinível, eclesiástica. Simples assim. É uma pirâmide que deu certo, que tem o nome de igreja evangélica. Simples assim. Mas eu não preciso ser cristão para entender como isso é peçonhento e maligno. Basta eu ter bom senso. Agora, quando eu estou numa igreja e que sou iludibriado por esse líder para ter alguma coisa financeira a mais e me deixo levar por essa situação, eu estou seguindo um líder tirano, que era um tolinho, mas agora já não é mais um tolinho, é um tirano, porque está me levando a um caminho de corrupção, sem ser algo que agrade a Deus. Irmão, não tenha medo daquilo que Deus realizar na sua vida. Se você tiver que ser rico, você o será em nome do Senhor. A Bíblia nos ensina que o justo, o servo do Senhor, ele sempre terá tudo o que ele precisa para viver uma vida abençoada e próspera. A grande diferença é que a prosperidade bíblica, ela é uma prosperidade que não nos faz roubar do irmão. A prosperidade bíblica é uma prosperidade que nos faz abençoar o irmão.
E a Bíblia vai contar inúmeras histórias de homens que se tornaram prósperos e que Deus os abençoou. Que assim seja conosco também. O tolo é esse, irmão, que muitas vezes conduz outros, que ludibria, porque ele desfoca a luz, ele altera a luz e ele foge da luz. Como você tem sido? Você tem sido um homem ou uma mulher sábia, ou um homem ou uma mulher tola? Pense nessa noite em nome do Senhor. Você é alguém que se aproxima da luz? Ou você é alguém que rejeita a luz? Porque olha só, lembram daqueles dois exemplos que eu dei da mulher ou do homem rixoso? Que reclama muito o tempo todo. Vamos agora imaginar o outro exemplo. É um homem e uma mulher rixosa, que reclama de tudo e de todos, e o marido ou a esposa já não aguenta mais. E ela vem então e lê na Bíblia. Quando ela lê na Bíblia aquele texto, ou ele lê na Bíblia esse texto, ele diz: ah, bem que essa palavra é para o irmão fulano, não é para mim. Olha só, bem, olha, o rixoso, aquele que reclama de tudo, é que nem a torneira que pinga, né? Você viu a fulana de tal, o fulano de tal? Está diante dele, estampado. E se o marido ou a mulher tomar a coragem de dizer: amor, esse texto da palavra é para você. Ah, meu Deus, está feito barraco em casa. E se de repente o pastor ficar sabendo disso e for ali falar para o irmão rixoso, para a irmã rixosa, pronto, o pastor perdeu um irmão ou irmã da igreja. Porque ele vai falar: não, eu não sou assim. O senhor não está na minha pele, o senhor não sabe do meu sofrimento, o senhor não tem o filho que eu tenho, o marido ou a esposa, aí pronto, aí já fez toda a declaração de que é um tolo, uma tola. Lembram do que eu falei também do outro exemplo do homem de palavra dura? Aquele que tem uma palavra áspera, lê no texto, pratica a mesma coisa. Oh, se fulano de tal lesse essa passagem, essa mensagem é para fulano. E ai do seu cônjuge se falar bem, olha aqui o que está escrito. Ai do pastor se for corrigir. Por quê? Porque essa pessoa, ela demonstra pela sua vida e pela sua reação que ela é uma pessoa tola. Porque ela se afasta da luz, ela altera a luz, e ela não quer se ajustar àquilo que Deus tem. Como temos sido, amados? Temos sido instruídos por Deus e temos nos aproximado da luz, ou temos nos distanciado da luz? Que nessa noite o Senhor continue ensinando cada um de nós, ensinando com a sua ternura, com o seu amor, com o seu perdão. E que o Senhor possa nos ajudar, de uma forma muito clara, de uma forma muito precisa, a sermos homens e mulheres sábios. Pastor, e o mal que o Senhor ia falar? E o mal? Como que a gente resolve a questão com as pessoas que são maldosas? Simples, o mal é aquele que quer nos causar dor, simples assim. É aquele que quer nos prejudicar em alguma coisa. Essa pessoa, ela é inclinada para a maldade. E como lidamos com o mal? Henry Cloud concluiu dizendo o seguinte, que com o mal nós resolvemos assim: é advogado, é delegado, é polícia, simples assim. Pastor, sim, tem pessoas que querem nos causar mal, que querem nos prejudicar. Então você não precisa nem gastar nada, é simples, é só chamar um advogado e chamar a polícia e deixar com que os juízes resolvam. Pastor, eu achava que o mal era tolo. Não, o mal é mal. O mal é mal. Há pessoas que têm um ímpeto para o mal, para a agressividade, para o roubo, para a destruição. Elas escolheram isso e elas vivem causando mal a outro. E quando uma pessoa causa mal a alguém, ela é digna do quê, pastor? Ela é digna da nossa oração, da nossa compaixão. Mas muitas vezes a gente gasta tempo com maldosos. E muitas vezes, quanto mais tempo gastamos com maldosos, mais nos ferimos, mais nos desgastamos. E nessa causa,
ela é bem clara. Deixe isso para os advogados, para os juízes e para os policiais. Essa é uma consideração que ele deu, que eu aprendi, e eu tenho procurado viver em cima disso. Talvez você diga, mas pastor, e o perdão? Não, o perdão nosso é liberado, irmãos. Talvez alguém já tomou um dinheiro seu emprestado e não pagou, não é isso? Não vou pedir para você levantar a mão não, tá? E muitas vezes essa pessoa tem a cara de pau de pedir de novo, e simplesmente você sabe que não pagará. Não estou dizendo para você ir lá e entregar ele para a polícia, mas essa pessoa é digna de compaixão, porque ela está se afundando. Ela está se afundando. Talvez você já fez negócio com alguém e essa pessoa te deu um desfalque imenso. E essa pessoa já teve tempo e prazo para se reparar e não se reparou. Entrega nas mãos do Senhor. Entrega mesmo e diz, Senhor, aqui está essa causa nas tuas mãos. E se você precisar procurar um advogado e resolver isso na justiça, vá. Vá, porque você vai sofrer menos. Vai sofrer menos porque um árbitro alheio vai poder te ajudar nessa causa. Eu sei que isso parece falta de compaixão, não, mas isso é excesso de cuidado com a nossa vida e com aquilo que Deus tem nos dado. Que Deus possa nos ajudar em discernir entre os sábios, os tolos e os maus. E agora, eu sei que é um culto público, mas se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, depois eu estarei respondendo aos irmãos no final desse culto, tá bom? E eu gostaria de orar para que Deus nos ajude, para que Deus nos proteja, para que Deus nos guarde e para que Deus nos livre de todo mal e nos faça escolher correto. Qual é o seu desejo hoje aqui? Se tornar como quem? Eu quero acreditar que se você veio a essa igreja, se você entrou aqui nessa noite, eu gostaria que você orasse, pedindo, Deus, faça com que eu me torne mais sábio para a glória do teu nome. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Quero orar. Amado Deus, soberano Pai, te agradecemos, Senhor, por essa noite tão maravilhosa na tua casa e pedimos, dá-nos sabedoria. Sabedoria para seguir a tua palavra e conduzir a nossa vida, a nossa família, a tua igreja e realizarmos tudo o que o Senhor deseja para nós, com liberalidade, com unção, com autoridade, com prudência. Derrama sobre nós sabedoria, livra-nos do caminho da tolice e principalmente da maldade. Obrigado por essa palestra do teu servo Henry Claude, que abençoou tanto a minha vida no Summit de 2011. Que possa estar abençoando a vida de muitos irmãos. Que o teu Santo Espírito seja derramado sobre todos nós. É assim que eu oro, é assim que eu te agradeço, é assim que eu te glorifico. E peço, dá-nos sabedoria. Dá-me sabedoria para conduzir o teu povo e para realizar a tua obra. Em nome de Jesus. Amém. Amém?